Carta de Paulo a Tito, ao pastor Tito, capítulo de número 1, a partir do versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo na casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Amém, queridos? Podem sentar, graças a Deus. Queridos, hoje oficialmente é o nosso último culto aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dos anfitriões, né? Do irmão Mário, a irmã Noraci. A irmã Noraci está aí? Sempre quis fazer isso, sabia? Agradeço a vida de vocês que cederam de bom grado, né, esse espaço. Nós vivemos coisas maravilhosas aqui, cultos, né, que Deus falou verdadeiramente e poderosamente com a gente, nos instruiu, nos ensinou, aonde fomos amadurecendo nesse período. A gente tinha passado por algumas lutas antes de vir para cá, né? Lutas que nos fizeram refletir se valeria, pelo menos a mim, né? Se valeria a pena continuar ou não. Lutas que se levantaram, vozes que se levantaram, vozes de mentira que se levantaram, situações que aconteceram que é difícil aguentar. Só que, como tudo em minha vida, e acredito que na vida dos irmãos, Deus esteve presente, sustentando e guardando. Já vivemos coisas terríveis antes disso tudo, que alguns olham e falam: como é que vocês permanecem firmes? Não somos diferentes do que ninguém, amém? Não somos superiores a ninguém. Quem é que guardou? Quem é que preservou? Foi o Espírito Santo de Deus. Esse é o quinto ponto, né, do calvinismo, a preservação dos santos, o cuidado, a garantia que Deus dá aos seus eleitos, aos seus predestinados, para que eles caminhem firmes na presença de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, estaremos perdidos. É como o Salmo diz: se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Se nós chegamos até aqui, queridos, foi porque a boa mão do Senhor esteve com a gente. O louvor, né? Se não me engano, 141 da coletânea Vitórias, ele fala isso. Já chegamos até aqui, não podemos desistir. Temos que achar forças para andar. Tudo que a gente viveu nesse período foi um preparo para o que está por vir. É como
vocês que criam seus filhos, e chega uma hora que eles têm que encarar o mundo. Na verdade, até é um dito popular, né? Os pais criam filhos para o mundo, para encarar e para lutar e perseverar pelo mundo. E como o irmão Alexandre foi muito feliz na contrição, quando ele fala que Jesus ele não é necessariamente o semeador, ele é a semente. A missão de semear ele deixou para a igreja. A missão de levar a palavra está com a igreja. Só que detalhe, não é o semeador que escolhe a terra, pelo menos não na parábola. O semeador não está preocupado com a terra que ele vai enfrentar. Ele só pega e vai. Está entre espinhos? O problema é da terra. Está entre pedras? O problema é da terra. É uma boa terra? O problema é da terra. Qual a nossa missão? Levar essa palavra. E essa igreja, ela é bem representada nesse texto. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez, e eu não sou muito de repetir mensagem, nem repetir texto. Até porque a Bíblia é imensa, né? Até exaurir toda ela. Se bem que eu estou falando isso e semana que vem, de repente, a gente já começa a repetir o Sermão do Monte, né? Aí eu estou morrendo pela língua. Porém, queridos, a gente tem aqui, nesse texto, encarando ele pela terceira ou quarta vez, e sempre é nesse período, num período de transição de ambiente, para a gente se lembrar para que essa igreja foi chamada. Essa igreja ela não foi chamada para ser a igreja revolucionária. Essa igreja não foi chamada para ser uma igreja que veio, sabe, como a gente estava conversando lá no imóvel, né, para chegar e descobrir a pólvora, né? Igual alguns dos nossos antecessores, né? 2000 anos de ceia do Senhor, mas aí chega, né, no século 21, vai ser revelado para lá no alto do morro, né, como ele gostava de falar, que a ceia não é bíblica, ou melhor, não é bíblica, não é? Não é assim, queridos. A gente foi chamado para preservar esse ensino. Inclusive, foi o conselho que eu mesmo recebi desse púlpito pela mensagem da irmã Rosângela. Perseverar na sã doutrina. Propagar e levar adiante esse evangelho, que é poderoso. Esse evangelho é a causa, é a missão e é o meio pelo qual a Igreja Aliança Cristã vai agir. E o que Paulo falou para Tito, o Espírito fala para mim, ele fala para a gente: por essa causa, Tito, Paulo falando, eu deixei você em Creta. Por esse motivo, qual motivo? Ele vem fazendo uma introdução do verso 1 ao verso 4, falando da esperança da vida eterna, falando da promessa de Deus, e não as promessas de você vai conquistar bens materiais, você vai conquistar emprego. Você quer conquistar bem material, irmão? Trabalha, se esforça, corre atrás. Você quer um bom emprego? Você quer montar uma empresa? Estuda. Deus ele vai abençoar, mas você corre atrás, não espera tudo cair de mão beijada. Passei mais de um ano com problema na empresa, com problema no trabalho. Isso não era maldição e não era necessariamente castigo de Deus. Só que o mercado que eu estava ruim. A gente não precisa espiritualizar tudo. Mudamos o rumo, ajustamos a rota e nada de dar certo. Orando, buscando a Deus e estudando, conseguimos encontrar estratégia. Então a gente tem que parar, né, de achar que as coisas são místicas e vai tudo cair no nosso colo. Deus abençoa? É claro que abençoa. Eu tenho prova, na verdade eu tenho vivido isso. Já comuniquei aos irmãos. O que a gente fez lá, queridos, a igreja não gastou metade. A igreja não gastou 1/3 dos recursos. Tudo foi provisão. 75%, 80%, 85% do que foi feito ali naquele imóvel foi provisão de Deus. Foi para o cuidado, para deixar um lugar que é simples, como o outro também gostava de falar, aquele pedacinho de chão, para deixar ele aconchegante para os visitantes, para as pessoas que forem se juntar com a gente. Tem ar, só não é condicionado, tem o ar da rua, tá bom, tem água, graças a Deus. Sabe, vai ter as cadeiras,
mas vai ser um lugar para apregoar a palavra de Deus. A bênção e a promessa que Paulo está falando aqui não é a promessa física. Deus pode abençoar? Pode, mas o que Paulo está falando é da bênção celestial. Olha o verso 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A promessa da salvação é antes de existir o tempo. Lembra do que Isaías fala? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Só que ele fala, antes que houvesse dia, ele já era. O que a gente conhece de Deus hoje, ele já era antes que existisse o tempo, antes que existisse a criação. E antes que existisse a criação, já existia o plano da salvação. Aleluia. A salvação não é plano B. Deus não chega, Adão, segue o que eu estou falando e está tudo certo. Faz tudo bonitinho, Adão. Aí Adão me peca. Aí Deus, e agora, o que eu faço? Deus foi pego de surpresa? Não, querido. De uma forma que a gente não entende, e não é porque a gente não entende que não é uma realidade. Tudo isso já tinha sido planejado por Deus, inclusive a queda de Adão. Quando ele cai, já tinha um escape em Jesus, porque Jesus ele não é só um escape, ele é o plano principal para a humanidade. Por causa destas coisas, Tito, por causa da salvação que foi prevista antes da criação, por causa dessa obra gloriosa, por causa dessa obra magnífica, por causa desse acontecimento chamado salvação e redenção dos pecadores, eu deixei você em Creta, para que você pusesse todas as coisas em ordem, Tito. Por essa causa, queridos, nós estamos no Rio de Janeiro. Por essa causa, essa igreja está no Brasil, para colocar essas coisas em ordem. E Paulo ele vai trazer para Tito um paralelo. Você vai estabelecer presbíteros aí, Tito. E esses presbíteros que você vai estabelecer, eles têm que ter uma característica, ou melhor, eles têm que ter algumas características. E uma delas, retendo firme, verso 9, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito, vão ter pessoas que vão se levantar contra você. Tito, vai ter pessoas querendo calar essa voz. Tito, vai ter um império se levantando das trevas para tentar impedir o teu ministério, mas você vai estabelecer homens contigo, e esses homens vão convencer os contradizentes, porque há muitos, verso 10, desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Isso daqui a gente já viveu lá no iniciozinho, quando tinha aquele camarada que queria disseminar umas heresias no nosso meio, e ele era resistido. Todos que chegarem nesse ministério tentando disseminar uma doutrina judaizante, uma doutrina, a mistureba de evangélico com espiritismo, com um negócio diferente assim, vão ser resistidos. O verdadeiro amor em Cristo Jesus, ele é demonstrado em obras e em verdade, para a preservação da igreja, para que a igreja não seja contaminada com falsas doutrinas, com heresias. Eles precisam ser resistidos, eles precisam ser combatidos dentro da palavra de Deus. Olha o verso 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres
preguiçosos. Olha, queridos, o que ele está falando no 12 é o seguinte: os cretenses, eles tinham uma fama de serem mentirosos. Lá em Creta, quando você queria chamar alguém de mentiroso, você não chamava de mentiroso, você falava, ô seu cretense. No Rio de Janeiro, o carioca tem fama de quê? Ser malandro, não é? A malandragem, do esquema. Tanto que quando tem roubo, qualquer coisa assim, carioca, para o paulista, o Rio de Janeiro é a cada 10 pessoas, 11 são bandidos. É assim que funciona na mente deles. Porque é a fama que a gente vai levando. A gente vem para romper com essa fama. A fama do jeitinho brasileiro. A gente vem para romper com essa fama da malandragem. A gente vem para romper com qualquer tipo de fama que a sociedade cria. Quer ver uma fama que tem que ser rompida? E a igreja precisa restabelecer a verdade para que haja transformação? Existe uma fama que no casamento, ou aonde quer que esteja, a mulher sempre tem razão. A mulher é incapaz de pedir perdão. Isso não pode existir no meio da igreja. Tanto o homem quanto a mulher tem que ser capaz de reconhecer os seus próprios erros. Mas quando a igreja normaliza que a mulher sempre tem razão e ela nunca pede perdão, os pecados e os problemas vão sendo empurrados com a barriga. Quando a igreja vai normalizando, o crente não bebe, mas come muito. É o pecado da glutonaria. A gente vem para romper com isso tudo. A gente vem para romper com essa libertinagem que a internet trouxe do pensamento livre. O pensamento, ele é livre, sim. Só que no caso do cristianismo, ele é cativo à palavra de Deus. A gente não pode se deixar levar e não pode dar vazão para as heresias. A gente não pode. Não pode. Nós estamos dando um passo aonde teremos mais visibilidade, e ter mais visibilidade quer dizer que a gente vai atrair mais atenção para que as pessoas sejam transformadas ouvindo a palavra da verdade. Em contrapartida, a gente vai ser chamado e vai ser considerado como inimigos de alguns. Sabe por quê, queridos? A nossa missão é pregar esse evangelho que é vivo e poderoso. Agora você lembra quando os apóstolos, quando Jesus pregava, aí a pessoa que estava fazendo alguma coisa errada, ela era liberta. Só que aquela libertação trazia prejuízo para outros. Presta bem atenção no que eu vou falar. As ovelhas hoje não são vistas pelos seus líderes como ovelhas. Não são vistas pelos seus líderes como pessoas, são vistas como cifras. São vistas como dinheiro. São vistas como fonte de ganho. Quando a mensagem do evangelho chegar até elas, seja pela minha boca, ou pela boca de alguns de vocês, ou pela boca de algum outro ministério, porque esse não é o único ministério de pé, amém? Existe mais de 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e boca que não o beijou. Mas quando essas pessoas forem libertas, existe uma promessa em Atos 3, verso 19, que está sendo preparado para o dia da vinda de Jesus, um grande avivamento. E quando isso acontecer, um arrependimento, uma transformação, uma mudança de vida, eles, os apóstatas, os filhos das trevas, os filhos do diabo, os falsos profetas, eles vão ranger os dentes, porque vão perder recurso, vão perder dinheiro. Por que eu estou falando isso? Para que você se prepare. Se prepare, porque ali vai ser o local aonde Deus vai nos abrir as portas. Ali vai ser o ambiente aonde as pessoas vão encontrar uma esperança, vão voltar a ter esperança, mas não vão ter esperança em mim, não vão ter esperança em você, vão ter esperança verdadeiramente realizada em Jesus Cristo, Messias. Vai ser ali. Vai ser ali, como o Márcio falou, que vai ser uma fábrica de almas transformadas.
Vai ser ali que vidas encontrarão cura, encontrarão libertação, encontrarão solução para suas famílias destruídas através do Evangelho. Porque conhecerão a verdade e essa verdade os libertará. Só que para combater os contradizentes, para combater os falsos profetas, Paulo fala para Tito: estabelece os presbíteros. O antídoto para o falso profeta, um dos antídotos para o falso profeta, melhor dizendo, é o profeta verdadeiro. Então, qual é o antídoto para a falsa igreja? Uma igreja verdadeira. Essa igreja, por mais que tenham poucos, por mais que tenham alguns, é uma das igrejas verdadeiras, que está sendo estabelecida ali para trazer luz naquele lugar. Então, tudo que vai ser feito é tudo que a gente já aprendeu. Nós estamos sendo forjados e preparados para esse momento, porque ali naquela região, sem fazer pesquisa nenhuma, só com pessoas conversando comigo ali mesmo, fazendo a obra, me atrapalhando. Não estavam me atrapalhando, estavam confirmando, estavam testificando pelo Espírito Santo o nosso passo. Algumas pessoas conversando comigo ali da região se enquadram nisso aqui no verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados, queridos. Por quê? Por que reprovados? Porque acham que conhecem, mas não conhecem. Acham que vivem Deus, que têm comunhão com Deus, mas não têm. Muitos ali estão assim. Não só ali, muitos no Rio de Janeiro todo. E se Deus nos der a graça, nós vamos alcançá-los. Não fundamos igreja, queridos, para a gente ter um púlpito para pregar. Eu estava em uma, onde a hora que quisesse, pregaria, sem problema nenhum. E o que mais tem são as igrejas das oportunidades, não é? Se quiser pregar por pregar, para que ter o trabalho de abrir um ministério? Cuidar de almas, vidas, fazer visita? Se é pregar por pregar, para que alugar um espaço? Para que dar um passo de fé? Para que? Fala para mim. Não teria necessidade. Fizemos isso, estamos fazendo isso por uma direção, porque Deus nos deu uma palavra. E nós caminhamos com fé nessa palavra para trazer a luz e a libertação para esses que estão aprisionados. Deus chamou a mim, queridos, mas não somente a mim, a cada um de vocês, para levar esse evangelho adiante. Eu não faço obra sozinho, eu preciso de vocês e daqueles que Deus está fazendo se chegar até nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.